aqui. A gente está partindo agora para o nosso último dia do JR Week para fechar com um tema muito importante para qualquer negócio, né? Dizem que aquilo que não se mede não se controla, e hoje o nosso dia é para falar de gestão por indicadores. Sem indicador a gente não faz gestão, essa que é a realidade. E hoje a gente está aqui no terceiro dia do JR Week, falamos sobre liderança, falamos sobre patrimônio e finanças, e hoje a gente vai falar um pouco mais de gestão aí, utilizando o que se precisa ter no mínimo para controlar um negócio. O professor Luiz Roberto Mello tem mais de 22 anos aí de experiência, trazendo o seu conhecimento para gestores de grandes empresas, falando sobre estratégia, marketing, vendas, RH, planejamento estratégico para grandes empresas do país, como Bradesco, BR Distribuidora, Correios, Petrobras, TIM, Renner, dentre muitas outras. O professor tem uma experiência como professor do próprio IBMEC, de outras instituições como a FGV, enfim. E ele veio aqui compartilhar um pouco desse conhecimento. Obrigado, professor Luiz Roberto, por estar conosco essa noite aqui no JR Week. Agradecendo a sua presença. Meu nome, em nome de todos os nossos colaboradores aqui da JR e também das pessoas que estão aqui nos assistindo. Tenho certeza que a gente vai ter uma noite excelente de muito conhecimento. Então, feitas as devidas introduções, para que a gente não atrase mais aí e a gente possa iniciar agora, a palavra está com você. Obrigado, professor. Muito obrigado, Vitor. Quero agradecer também ao convite, é uma honra estar aqui participando da JR Week, agradecer ao Fabiano, ao Vitor, à Priscila pela confiança de sempre, ao Benjamin pela parceria. E vamos então chegar nesse último dos assuntos, né? Eu até dei um pouco uma ampliada, né? O Vitor destacou a questão dos indicadores e eu ampliei um pouquinho para falar sobre indicadores, metas e resultados, né? Até a visão do foco em resultados. Afinal de contas, ao fim e ao cabo, é isso que a gente quer e, ao fim e ao cabo, é isso que a gente é cobrado, né? Se a gente realmente traz o resultado devido para a organização. Então, eu vou usar aqui da minha projeção, eu preparei um material para a gente conversar sobre esse tema, e eu quero que a gente adote, né, aqui a nossa condução aqui dessa noite como um bate-papo, tá? Vou fazer diferente do Marquinhos, que lá no primeiro dia ele disse assim: vamos guardar as perguntas para o final, né? Eu quero fazer um pouco diferente. Eu quero que, se vocês tiverem as perguntas, façam-nas durante a nossa condução. Eu também farei várias perguntas para vocês, e aí eu também quero que você seja estimulado a participar, a me dar as devidas respostas em relação a isso. Então, vamos começar pensando numa reflexão, né? Meu nome é Luiz Roberto Mello, né? Eu estou aqui junto ao IBMEC e à JR, trazendo esse tema de indicadores, metas e resultados para a gente debater. Então, a primeira reflexão que eu vou propor para a gente é uma reflexão sobre uma situação de uma empresa verdadeira, uma empresa de pequeno porte, que em meados dos anos 2000, essa empresa foi fundada por dois amigos, né? Dois amigos de faculdade. Ao se formarem, ao invés de procurarem um emprego, né, numa empresa já estabelecida, eles resolveram empreender e montaram um negócio onde eles vendiam insumos para o setor agrícola no interior de um determinado estado. A empresa foi crescendo ao longo dos tempos, e quando chegou no ano ali aqui que eu estou chamando de 2000X, eles completaram 10 anos de existência, e junto com isso eles bateram também um faturamento de 10 milhões de reais. No ano seguinte, eles tiveram um aumento nesse faturamento, chegaram a 12 milhões de reais. E no terceiro ano dessa trajetória, eles chegaram a 14 milhões de reais em receitas naquele ano. Uma característica dessa empresa é que ela só fazia as suas vendas através dos vendedores, né? Então, o único canal de vendas dela
era realmente os vendedores. Você não tinha um teleatendimento, você não tinha um portal, você não tinha nada disso. Esses vendedores eram contratados da empresa, não eram representantes comerciais, eles atuavam sob o regime de CLT. E eram 10 vendedores, e esse número permaneceu o mesmo ao longo dos 3 anos, apesar de terem algumas saídas e algumas entradas nesse processo. A pergunta que eu te faço é a seguinte: considerando isso, né, 10 vendedores, funcionários da empresa, eles são o único canal de vendas que a empresa adota, e os números que a gente viu ao longo desses 3 anos, eu posso afirmar que o desempenho dessa equipe de vendas melhorou ano após ano? O que você me diria? Melhorou, não melhorou? Qual é a sua opinião sobre isso? Não, só com essa informação não. Que o preço do Fabiano? produto pode ter vendido, pode ter aumentado, né? Então, ele pode ter O vendido a Fux, mesma quantidade, a margem pode ter diminuído e tal. Então, dizer que ele performou só com essa informação seria aí talvez temeroso. muito restrito, né? O conjunto de informações. Então, o Fabiano está falando com relação ao custo, a como essa receita foi obtida, se realmente houve um aumento efetivo das vendas, ou se é só alguma questão voltada, por exemplo, para mudanças em termos de preço e tudo mais, né? Alguém mais quer sugerir aí a resposta? Acha que sim, acha que não? Qual é a sua impressão aí dessa situação? E deixa eu pedir uma coisa aqui para vocês. Eu vou usar 2 minutos aqui para falar do Zoom. Tá? Então, você está aqui no Zoom e tem uma ferramenta interessante, ou uma opção interessante para você considerar, que fica na nossa tela aqui no alto direito, que você escolhe como que você quer visualizar aqui a apresentação. Então, você pode visualizar no formato de orador, onde aparece alguém maior falando aqui no meio. Você pode visualizar também no formato de galeria, onde a gente vê várias telas simultaneamente aqui. Então, eu estou no formato de galeria, que é o que eu gosto mais. Quando eu abro a apresentação, você também pode escolher se você quer ver só a apresentação, se você quer ver a apresentação comigo falando do lado, se você quer ver as outras pessoas também que estão ali acompanhando. Então, como que você pode participar aqui da nossa conversa? Tem três grandes formas. A primeira é você responder aqui no chat, né? Coloca aqui no chat a sua opinião, que eu vou dar uma olhada e vou comentar aquilo que você indicou para a gente. A segunda possibilidade é que lá embaixo a gente tem um comando de reações. Nesse comando de reações, você tem uma opção de levantar a mão. E aí fica a sua mão aqui aparecendo para mim e eu vou saber o que você está querendo falar e te passarei a resposta na hora que você achar na hora que for mais possível, naquele momento, dependendo da fala que eu esteja conduzindo. E a terceira opção é você me interromper e falar. E aí você precisa usar o microfone, né, para você fazer isso. E aí tem uma opção que é interessante, que é a seguinte: ao invés de você ter que ir lá no ativar e desativar mudo, se você tiver feito esse comando anteriormente, você precisa só apertar e segurar a barra de espaço. Então, testa aí. Ó. Se você apertar e segurar a barra de espaço, ela abre o microfone para você falar. Vê aí quem consegue fazer isso aí. Ó, o Luiz Boa noite aí a todos. Como vai, Vitor, Fabiano? O Tiago falou, o Vitor. Então, se você quiser rapidinho ali dizer o desempenho da empresa melhorou ou não melhorou, e você quer dar uma resposta, clica ali na barra de espaço, clica e segura, e aí você responde rapidinho, e aí a gente segue a nossa conversa. Você vai ver que é bem dinâmica essas 3 opções aí que a gente tem para interagir. Mas vamos voltar lá, naquilo que eu estava apresentando. Eu contei a história de uma empresa que analisou 3 anos do seu desempenho, as vendas em termos de faturamento, elas vinham crescendo, né? O faturamento da empresa vinha aumentando, e a pergunta que eu fiz foi: eu posso dizer que o desempenho desses vendedores melhorou ao longo do tempo? E aí o que é curioso? É que quando chega aqui no 3º ano, muda a gestão financeira da empresa, o gerente financeiro da empresa é trocado.
E o gerente novo que entra vai analisar melhor os dados financeiros que a empresa estava obtendo. E o que ele descobre? Né? 2 itens que ele encontrou que eram muito relevantes. O primeiro, esses vendedores eles iam para a rua com uma lista de produtos e uma tabela de preços. E lá, diante do cliente, eles negociavam essa venda, podendo oferecer para esses clientes melhores descontos ou maiores descontos, prazos de pagamento mais estendidos e tudo mais. E o que o gerente financeiro descobriu foi que era isso que estava acontecendo. A cada ano que se passava, o desconto médio praticado era maior. A cada ano que se passava, o prazo de recebimento também era maior. E aí, com esse conjunto de informações, eu volto a te perguntar: o desempenho desses vendedores melhorou ano após ano? O que você me diz agora? Tem uma galera balançando a cabeça, meneando a cabeça para o lado. O Rauan disse aqui que não. Então, se eu só olhar de uma forma muito míope o resultado da organização, eu posso não ter a sustentação necessária para tomar as devidas decisões. E o que é pior, eu posso estar achando que eu estou indo num bom caminho, quando, na verdade, se esses comportamentos persistissem, né? Se a empresa continuasse nessa trajetória em termos de desconto em prazo, mais 2 anos aqui para baixo, aqui, provavelmente a empresa quebraria. Por quê? Porque a margem estava ficando mais achatada, o dinheiro estava chegando cada vez mais lá na frente, o ciclo de caixa ficando cada vez mais apertado, a empresa recorrendo a recursos financeiros de terceiro e aumentando as suas despesas financeiras. E, novamente, a gente poderia estar sem um olhar claro para como é que a organização está caminhando. E aí vou colocar mais um dado aqui que acaba ficando curioso nessa história toda, que era o seguinte: quando a empresa olhou qual era o nível de satisfação do cliente, o nível de satisfação do cliente também estava aumentando. Os clientes estavam super felizes com a empresa, possivelmente porque eles tinham todo o desconto e todo o prazo que eles gostariam de receber dos vendedores. Então, se eu só olhasse para a primeira coluna, ou para a segunda coluna, e para a quarta coluna, talvez eu tivesse a impressão que estava tudo indo muito bem. Mas quando eu olho para as 2 colunas aqui do meio, eu vejo que a coisa não é tão bem assim. Então, para que a gente obtenha bons resultados, para que esses resultados sejam sustentáveis, eu tenho que estar acompanhando tudo, eu tenho que estar medindo tudo, como disse o Vitor lá no início. Mas eu tenho que estar sabendo o que medir, porque às vezes eu posso estar olhando para o lugar errado e aquela informação distorcer toda a análise que eu tenho para fazer. Então, é uma questão de analisar os detalhes, né? Há um caso aqui, uma situação descrita de uma empresa que acontecia de um jeito muito parecido. Uma empresa premiava a sua equipe comercial somente pelo volume de vendas. Ao analisar os detalhes do processo, foi descoberto que seus vendedores chegavam a dar descontos de 50%, pois, conforme ia chegando o final do mês, o que ele queria fazer era vender, independente do desconto que estava sendo dado. Afinal de contas, ele seria premiado somente pelo volume de vendas que realizasse. Então, esse olhar do resultado é um olhar que precisa ser muito amplo, né? Se eu fico muito restrito, eu acabo não conseguindo enxergar tudo aquilo que eu deveria. Uma segunda questão para a gente. Agora aqui é para a gente refletir sobre o seguinte: qual é o impacto do resultado na forma como a gente avalia as coisas, tá? Então, qual é a importância que o resultado tem para mim, né? Como que eu avalio isso na função de gestor? Aí aqui acontece o seguinte: imagine que você tem uma equipe de 4 funcionários, vou colocá-los aqui também como vendedores que estão buscando os resultados para a empresa, e no final de um determinado período de tempo, você analisou o desempenho e a performance de cada um deles. E você identificou que o funcionário A foi alguém que fez muito esforço, se dedicou muito para fazer aquilo que era importante, cumpriu com os processos, implantava as ações que a empresa indicava para implementar, e ele trouxe muito resultado também.
O funcionário B foi alguém que se dedicou muito, teve muito esforço, fez tudo que tinha que ser feito. Mas, como a venda a gente não controla garantidamente o resultado que vai alcançar, infelizmente ele trouxe pouco resultado, embora tendo feito todo o trabalho correto como deveria fazer, o resultado dele foi menos expressivo. O funcionário C, esse aqui, ele não fez esforço, ele não implantou as ações, ele não fez aquilo que precisava fazer, mas ele trouxe muito resultado, né? De alguma forma, ele acabou trazendo muito resultado. E o funcionário D foi aquele que fez pouco esforço e também trouxe pouco resultado. Agora, a sua tarefa nesse momento é fazer o seguinte: você tem um prêmio para distribuir por esses 4 funcionários, né? E você deve dividir o prêmio entre eles, ou escolher uma forma de como você vai dividir esse prêmio entre eles. Então, imaginemos que você tem aí 100% do prêmio para dividir entre, né, os 4 colaboradores. Quanto que você daria para cada um deles? Quanto que o A receberia como prêmio, quanto que o B, o C e o D receberia como prêmio? O que você diria para mim, para a resposta dessa questão? Se quiser, pode esperar um pouquinho que eu vou voltar nela, tá? Não precisa se preocupar, não. Antes de eu fechar essa questão aqui, vamos colocar uma outra. Eu vou voltar nessa questão aqui e quero saber o quanto que você daria para cada funcionário. Agora, a questão é a seguinte, é uma questão complicada aí de um dia em que você foi fazer um passeio e, de repente, você percebeu que havia um bonde desgovernado e que esse bonde, seguindo pelo trilho atual dele, ele iria matar 5 pessoas de uma família. Só que você está aqui do lado de uma manivela em que você pode girar essa manivela e, ao fazer isso, você desviará o bonde para um segundo trilho e, neste trilho alternativo, ele mataria apenas uma pessoa que estava ali passando pelo trilho. O que você faria? Giraria a manivela e faria o bonde pegar o segundo trilho e matar apenas uma pessoa, ou você deixaria o bonde seguir pelo caminho dele e, infelizmente, matar 5 pessoas? O que você faria? Viraria ou não viraria? Pessoal, me diz aí, é só apertar a barra de espaço. Essa daí parece que tem uma terceira opção, né? Viraria a manivela para mim, e como eu estou consciente do que vai ocorrer, eu consigo me jogar e desviar do bonde. Não, aí essa não tem. Aqui não tem um terceiro trilho, tá, Tiago? Você está querendo aí arrumar soluções. Eu estou vendo que você é muito criativo, né? Mas, infelizmente, essa não tem. Ou é deixar matar os 5, ou é salvar os 5 e matar um. Tá o Rauan aí elogiando aí a resposta do Tiago. Então, vamos lá, pessoal, me responde aí. Vira manivela ou não vira manivela? Tem que ser rápido, tem só me dar a resposta. Abre aí clica aí na barra de espaço e me diz, viraria, não viraria? Preciso de 3 respostas. É possível saber quem são as pessoas? Ah, Rauan, isso aí você está querendo complicar. Então, tudo desconhecido. É tudo desconhecido. Sem saber quem são fica mais difícil, né? Se saber quem é, fica mais fácil de decidir. Não, mas aí muda o critério de decisão, né? Você vai sempre salvar quem é próximo a você, né? Então, se fosse minha mãe, aí não vale a discussão. Pelo outro critério aí de uma análise de que essa família poderia ter a possibilidade de avaliar melhor o risco pela quantidade de pessoas, vamos presumir que alguma delas, a probabilidade de avaliar é maior, né? Então, acho que deixaria seguir reto. Deixaria seguir reto, né? Morreriam 5 ao invés de morrer 1. Né? Não, morreria 5. Ela poderia... Novamente, Tiago, você está sendo sempre criativo de encontrar a solução. Vão morrer os 5 e vai morrer o 1. Ou você vira ou você não vira. Não tem jeito de salvar. Vamos parar com essas opções de que vão salvar as pessoas.
Professor, eu tenho uma ideia. Eu deixaria seguir reto porque eles estão de frente para o trem, eles estão vendo. Eu posso gritar para eles. O outro está na esquina, ele não está vendo que está vindo o trem. É mais difícil alertar ele que vai chegar um trem ali. Ah, pessoal, não dá tempo disso, não. Vai morrer um ou vai morrer 5? O que você faz? Vira ou não vira? Resposta objetiva, morre um, mata um só, pô. Morre um, mata um só. É o cálculo de resultado, né? Entre morrerem 5 e morrer um, a princípio é melhor que morra um, né? Desculpe o que eu estou falando, né? Coitado desse um, todas as vidas são importantes. Mas aqui é um cálculo numérico, né? Então você calculou. Ou 5 ou 1, eu vou no 1, deixo os 5 se salvarem. Mas tem uma segunda versão dessa história do bonde. A segunda versão é assim, olha só como ficou legal agora. Você está em cima de uma passarela que passa por cima do trilho do bonde. O bonde está lá desgovernado e, seguindo no caminho que ele está, ele vai matar aquela família de 5 pessoas que insiste em estar ali no trilho, né? Esses caras não saem do trilho. Então, o bonde desgovernado vai matar as 5 pessoas. Só que você está aqui em cima da passarela. E do seu lado tem um sujeito muito grande, com uma mochila muito pesada. Se você der um empurrãozinho nele aqui no trilho, o bonde vai atropelar ele e, com o peso dele, o bonde vai parar e não vai chegar nas 5 pessoas. O que você faz? Empurra o sujeito grande lá de cima ou não empurra e deixa o bonde seguir o caminho dele? Agora já complicou, né? A pergunta Pelo mesmo critério objetivo. Assassino, né? Olha, aí veja como que ficou interessante, né? Porque pelo mesmo critério objetivo seria igual, né? Seria uma decisão entre morrer 1 ou morrer 5. Mas aqui a gente já vê que não é, né? Então, esse cálculo puramente quantitativo dos resultados, às vezes ele pode ser muito perigoso. E pode ser muito perigoso para a própria gestão. Por exemplo, às vezes você pode estar com um funcionário vendendo muito. Beleza, ele está trazendo muito resultado hoje. Mas será que essas vendas estão sendo bem feitas? Será que esses clientes que estão comprando hoje vão continuar a comprar nos próximos períodos? Então, eu tenho que ter muito cuidado com o resultado. Por quê? Porque não basta só chegar no resultado. Também é importante a maneira como eu chego no resultado. Então, esses dois lados precisam ser considerados. Aquilo que é a performance, o resultado em si, e o desempenho. O que eu fiz para chegar neste resultado, eu também devo considerar. Tem aí alguém dizendo, olha, tem que sempre desconfiar daquele que vende muito sem esforço. Aí vamos voltar nessa questão? Então, como é que eu vou distribuir a premiação aqui dos 100%? Eu acho que o A é o que ganha mais, beleza. Acho que todo mundo vai concordar. Ele se dedicou, agiu, fez o que tinha que fazer e trouxe o resultado. O D é aquele que talvez fique até fora, né? Não vai receber prêmio nenhum. O prêmio dele vai ser uma oportunidade de trabalhar em outro lugar para poder dedicar melhor as suas potencialidades. Mas entre o B e o C, né? O que é melhor para mim como gestor? Alguém que cumpre com aquilo que tem que ser feito, com o plano de ação, estabelece as iniciativas e, infelizmente, por não ter controle também sobre os resultados, acabou não conseguindo realizá-los, ou aquele que não fez nada do que tinha que fazer e, de repente, o resultado caiu no colo dele. Sabe? Será que isso aqui não é um lance de sorte? E aí eu vou ficar dependente da sorte todo mês? Né? Pode ser muito perigoso. Então, acho que o foco sempre deve ser esse. Atingir o resultado, mas também a maneira como eu atinjo o resultado. Então, eu preciso de performance, mas eu também preciso de desempenho. Esse, mais outro mês, a gente olhar o funcionário B e ele está fazendo tudo o que tinha que fazer e a gente não está atingindo o resultado, é porque a nossa estratégia está furada. Então, aí a gente tem que mudar a estratégia que a gente está adotando. Então, como trazer isso para o nosso dia a dia, né? O que a gente está vivendo hoje aí no nosso contexto? Em primeiro lugar, a gente vive um momento muito claro
de que a gente é cobrado para fazer mais com menos, né? Então, isso é ouvido em toda organização. A gente não tem mais aquela quantidade farta de recursos, precisamos trazer mais resultados com menos recursos. O que a gente precisa para isso? A gente precisa de mais gestão, ou seja, utilizar melhor os recursos que a gente tem a partir do momento em que a gente avalia o que a gente está obtendo com o uso desses recursos e, por vezes, usar da inovação. E aí eu vou ter que repensar o meu jeito de trabalhar. Então, eu preciso melhorar a forma como eu estou trabalhando e, por vezes, inovar na maneira como a gente está agindo. Não dá para inovar todo dia, né? A gente busca melhorias, a gente estabelece planos de ação, mas talvez a gente não consiga ser inovador o tempo todo. Mas a gente precisa melhorar a nossa gestão continuamente para usar melhor os recursos que a gente tem. Aí vem um desafio para essa gestão, que é como que eu lido com as pessoas que estão na minha equipe. Hoje em dia, a gente tem cada vez mais controles para acompanhar o que as pessoas estão fazendo, né? A gente sabe que atividades elas realizaram, por quanto tempo elas se dedicaram a cada atividade. A gente consegue acompanhar de forma tecnológica, ter um controle maior daquilo que as pessoas realizaram. Mas é mais importante, ou tão importante quanto o controle, é garantir que elas vão ter o comprometimento. Porque se a pessoa se sente puramente controlada como uma possibilidade apenas de punição, caso ela fuja daquilo que é esperado, ela vai simplesmente fazer aquilo que tem que fazer. Mas quando ela se compromete com aquilo que é realmente importante, quando ela assume o papel dela dentro da organização, aí esse funcionário faz mais, ele se dedica mais, ele busca mais. Então, ele traz mais ideias para a organização, ele faz o trabalho dele com mais afinco, ele busca outras soluções, ele implementa as ações também de forma mais eficaz e mais rápida. Daí vem o terceiro desafio, né? O primeiro é fazer mais com menos, o segundo é conciliar controles e comprometimento, e o terceiro, esse funcionário que demonstrou que é bom e tem comprometimento, ele tem lugar em toda a empresa. Então, a atratividade dele é muito alta, né? O concorrente seu não vai vir na sua empresa para tirar o funcionário ruim. O concorrente seu só vai na sua empresa para tirar o funcionário que é bom. E aí o problema agora é como é que eu mantenho esse funcionário que é bom, como é que eu engajo ele dentro da empresa e retenho esse talento. Afinal de contas, esse é um colaborador que faz realmente a diferença para o negócio. Então, quando a gente olha isso dentro da organização, a gente tem que essa gestão de resultados ela passa por 3 grandes áreas. A primeira área é a questão da estratégia. Então, quais são as nossas diretrizes estratégicas? O que é o nosso negócio? Quais são os nossos diferenciais? Né? Quais são os clientes que a gente tem capacidade de atender no mercado? Daí a definição dos nossos objetivos. O que é aquilo que a gente quer alcançar como empresa, né? O todo da empresa, a organização como um todo, ela pretende alcançar esses objetivos. E daí o desafio é garantir que está todo mundo alinhado com esses objetivos e essas estratégias. O que eu não posso ter é um funcionário que atue contrariamente àquilo que é o esperado da organização. Vou pegar um exemplo simples. Depois que veio a pandemia, eu nem viajei mais, mas antigamente eu viajava muito, né, para dar aula, para dar treinamento, aí pelo Brasil. Então, eu tinha aqueles cartões de fidelidade sempre na categoria alta, né, o diamante, né, e assim por diante. Num belo dia, eu estava conversando com uma turma sobre isso. Né? Olha que interessante essa estratégia. A empresa diferencia os seus clientes. Aqueles que viajam mais, eles têm um atendimento diferenciado. Nisso, uma aluna que estava na turma virou para mim e falou assim: professor, eu trabalho numa empresa aérea, numa companhia aérea. E lá, o que acontece? O funcionário
que é colocado para atender esse cliente, ele não gosta disso. Aí eu perguntei, por quê? Aí ela falou assim, olha, por vezes esse cliente ele pode ter uma postura um pouco arrogante, né? E aí o funcionário que está atendendo ele se sente incomodado, se sente desprestigiado e tudo mais. E aí muitas vezes ele se vinga do cliente. Aí eu falei, me explica esse negócio aí. Então, ele cria problema com a bagagem, ele arruma alguma dificuldade para mudar o horário do voo, e por aí vai. E eu fiquei pensando justamente nessa questão simples, né? A empresa estabelece uma estratégia para atender o cliente de uma determinada forma, e a pessoa do atendimento faz o contrário. Cara, então tem alguma coisa errada nisso aí. A gente não está passando essa estratégia adequadamente para os nossos colaboradores. Eles não sabem qual é a estratégia, eles não sabem qual é o papel deles dentro dessa estratégia. Então, esse é o primeiro nível, garantir que a estratégia está clara, todo mundo sabe qual é a estratégia, sabe o que fazer dentro da estratégia. Aí vamos para a segunda questão. Aqui não tem uma ordem, né? Os 3 elementos são fundamentais simultaneamente. A questão da estrutura. Eu tenho processos bem definidos, os meus sistemas funcionam adequadamente para disponibilizar as informações que são necessárias. E aí, quando chega no nível da estrutura, você sai de uma visão mais ampla de objetivo e entra numa visão mais clara de metas. Então, cada um tem que saber o que tem que fazer, o que é esperado dele a fazer, qual é a meta que eu tenho para a minha atividade para conseguir trazer o resultado. E daí entra uma perspectiva maior em termos de medição, de acompanhamento, de feedback. E entenda esse feedback, não aquele feedback que a gente dá para o funcionário, normalmente dentro de uma rotina de período e tudo mais. O feedback é o resultado da medição. Porque para eu saber se uma coisa está dando certo ou não, eu tenho que medir. Então, por exemplo, eu estou tendo problemas no processo de produção. A gente está tendo muita parada de produção. Qual é o problema que está acontecendo? Identifiquei o problema, qual é a solução que eu vou dar? Agora, eu tenho que medir se essa solução funcionou. Então, esse é o feedback, né? É testar alguma coisa e verificar qual foi o resultado em função daquilo que foi testado. E o terceiro patamar é o patamar das pessoas. Aí aqui a gente tem diversas questões, né? A questão da cultura e do clima organizacional, que influenciam na motivação das pessoas, no comprometimento, no engajamento que elas têm. A questão da liderança, né? Tentando buscar potencializar ao máximo, né, as pessoas da organização. Então, como é que a gente consegue dar a elas um nível maior de capacidade, de qualificação e extrair delas melhores resultados? E a própria questão da gestão, né? Como é que eu estou contratando as pessoas para a empresa? Como é que eu estou treinando essas pessoas? Então, todo o processo gerencial ligado à questão das pessoas. Então, com esse tripé bem montado, a gente consegue trazer bons resultados. Então, a base disso é ter as medidas para saber o que eu vou agir ou onde eu vou agir dentro da organização. Então, como que isso se dá na dimensão da estratégia, né? Então, a alta administração define a estratégia corporativa do negócio, né? Então diz, olha, em que mercados a gente atua, que produtos a gente oferece para o mercado, né? Que negócios a gente está atuando. Então define um escopo da empresa. Num segundo momento, é preciso definir como que eu vou competir no mercado. Aí eu entro na minha estratégia da unidade de negócio. Então, se lá em cima eu decidir, por exemplo, que ao invés de ser apenas uma empresa que presta serviços de contabilidade, que eu serei uma empresa que dá suporte de gestão para os meus clientes, essa é uma decisão do nível corporativo. No nível da unidade do negócio, é o seguinte, como é que eu vou superar o meu concorrente? Então, o que eu faço melhor do que o meu concorrente para que o cliente venha para mim e continue comprando comigo ao longo do tempo? Aqui você está definindo uma forma de competir. E quando chega na operação, é preciso que as atividades e ações definidas lá no nível operacional estejam alinhadas com a estratégia de negócios, esteja alinhada com
com a estratégia corporativa. Então, fazer esse desdobramento é muito complexo, vamos dizer assim, não é que seja difícil, mas ele acaba aumentando a sua complexidade conforme ele desce, né? E, por vezes, essa complexidade pode criar algum empecilho para a organização. Então, qual é o desafio? É garantir que está todo mundo aqui embaixo fazendo aquilo que tem que ser feito para obter os resultados da organização. Quando a gente olha ali no nível do departamento, qual é o desafio agora? É entender que cada área tem que dar a sua contribuição para o resultado. Então, a área de logística vai ter a sua participação, a área de marketing, a área de operações, e cada uma delas tem que saber o que vai fazer em função daquela estratégia que foi definida pela organização. Então, se eu, por exemplo, estabeleci uma estratégia para oferecer um produto massificado no mercado, eu vou vender muito com custo baixo para ter um preço muito agressivo. Aí eu olho para a minha operação e digo assim, olha, operação, você vai ter que produzir em alta escala. Para produzir em alta escala, muito provavelmente ela vai diminuir a variedade de produtos que ela faz. Então, o meu indicador aí para olhar é qual é o volume de produção que está sendo realizado. Mais do que, por exemplo, ter a flexibilidade de ajustar o meu mix a cada cliente. Então, qual é a busca da operação? O que a operação tem que ter alinhado, né, para garantir o sucesso da estratégia organizacional? Quando a gente está aqui nas atividades principais, né, que envolve todo o processo, né, de operação da empresa, isso acaba sendo mais fácil. Quando a gente está nas atividades de apoio, por exemplo, pessoal de tecnologia, ou de RH, ou de suporte à tomada de decisão em nível da diretoria, ou a área de aquisição e compras, isso acaba sendo mais difícil. Qual é o meu papel dentro da organização? Então, para fazer isso, o que você tem que discutir? Como é que eu crio valor dentro do meu processo. Então, dentro da minha atividade, desculpa. Então, eu posso ter um olhar mais claro para o processo, então, ter processos bem definidos, bem ajustados, muito robustos, que conseguem ser ágeis, ter baixo custo e entregar o produto bom, bonito e barato para o mercado. Então, eu posso ter um foco em termos de processo. Eu posso ter um foco em termos de produto, ou seja, eu quero ter o melhor dos produtos, então eu preciso investir em termos de pesquisa, em desenvolvimento de novos produtos, eu tenho que ter toda uma capacidade tecnológica muito alta. Ou numa terceira direção, a gente olhar para o cliente. E aí eu preciso conhecer o cliente muito a fundo para que eu possa entregar para ele justamente aquilo que ele precisa. Então, eu dou uma entrega quase que personalizada para esse cliente. Qual é a dificuldade de toda empresa, né? Qual é a dificuldade de todos nós? É que a gente não consegue ser excelente nas 3 dimensões. Então, a gente tem que escolher aonde que a gente vai ser bom, né? Aonde eu quero ser bom, aonde eu vou, de alguma maneira, abrir um pouco de mão, não vou dar tanta atenção assim em outra dimensão. Por quê? Porque se a gente quer a excelência de um lado, a gente fatalmente vai estar diminuindo um pouco do outro. Isso não significa, por exemplo, que uma empresa que tem foco em produto, que ela abra mão dos seus custos. Mas entre ter algum custo maior, ou ter um produto melhor, ela vai preferir o produto melhor. Entre diminuir custo e melhorar o produto, ela vai pensar em melhorar o produto. Se der para melhorar o produto e diminuir custo ao mesmo tempo, ótimo. Mas nem sempre a gente consegue com isso. Daí tem uma brincadeirinha para a gente, né, que é um cartaz aí numa loja, em que o que ele diz é o seguinte: nós oferecemos 3 tipos de serviço: bom, barato e rápido. Você pode escolher quaisquer 2. Se o serviço for bom e barato, não vai ser rápido. Se for bom e rápido, não vai ser barato. Se for rápido e barato, não vai ser bom.
Então, o que é importante para a sua organização? Em qual dessas dimensões a organização tem a maior preocupação? Aí a gente pode pensar num exercício que é o seguinte: imagine que você tem 20 pontos para distribuir entre essas 3 questões. E essa pontuação diz o seguinte: o quanto esse foco aqui é importante para o meu negócio. Então, eu tenho 20 pontos para distribuir entre os 3, e uma dessas dimensões, né? Uma dimensão, ela precisa ter uma nota que vai de 9 a 12. Então, qual delas teria a maior nota? Quais as notas das outras? Como que seria para você? Qual que é a dimensão mais importante para o seu negócio? Qual que é a mais relevante? É processo? É produto? Ou é cliente? Me dá uma resposta aí, quem puder me ajudar, por favor. Pode falar, pode botar no chat, o que você achar melhor. O que é mais importante entre os 3 na dimensão da sua empresa? Vamos lá, pessoal. Senão eu invento a resposta aqui. Me ajuda aí. Se escolher alguém, a pessoa responde. Vamos escolher o Arthur. Um nome bonito, Arthur. O Arthur respondeu aqui, né? Aí foi dimensão, mas o Arthur está colocando que é cliente. Então, o cliente vai ter uma pontuação, né, maior. A Gisele está colocando que é cliente também. Então, se a gente está dizendo que o foco maior é na dimensão de cliente, eu preciso olhar um conjunto de indicadores que vão dizer se eu realmente estou focado nisso. Por exemplo, as minhas propostas, elas são personalizadas para cada cliente? Né? Quando eu vou desenvolver uma oportunidade com o cliente, eu tenho um conjunto de visitas a esse cliente para estabelecer aquilo que precisa ser realizado e o conhecimento maior da necessidade dele. Então, dependendo da dimensão que a gente entenda importante, eu vou definir os indicadores que eu tenho que cuidar, que eu tenho que gerenciar. Então, isso aqui é fundamental. Isso é fundamental que seja discutido no nível da empresa, que seja discutido também no nível do departamento. No nosso departamento, o que é mais relevante? Vamos imaginar o seguinte, né? Se a sua empresa é uma empresa de médio porte e dentro dela tem uma área específica de TI, de tecnologia da informação, e que alguns hoje chamam de TIC, né? Tecnologia da Informação e Comunicação. Para a área de TIC, qual é a mais importante? É ele ter processos rápidos, né, que entreguem as soluções ao cliente muito rapidamente, de forma muito ágil, com um custo mais baixo, por exemplo? É ter o produto de ponta, entregar para a equipe o notebook mais avançado que há no mercado para que as pessoas utilizem isso, ou entregar para as pessoas uma solução que seja adequada às necessidades, né, que elas têm. E aí, novamente, se a gente não souber para onde ir, né, o meu funcionário vai estar atirando para tudo quanto é lado. Então, eu tenho que ter essa clareza de o que é mais importante no meu negócio. Como fazer isso? Né? Ou antes do como fazer isso, por que isso é desafiador? Olha só esse dado aqui que interessante. 9 de cada 10 empresas falham ao implementar a estratégia. Por que isso acontece? Por que a gente não consegue implementar as estratégias? Então, são 4 barreiras que uma empresa de consultoria já pesquisou, identificou, né, em diversas organizações no mercado. Então, a primeira barreira é a barreira das pessoas. Ou seja, os gerentes não têm incentivos ligados à estratégia. Então, a bonificação não está ligada à estratégia, ou não está ligada ao longo prazo, por exemplo. São incentivos de curto prazo, que fazem com que as pessoas busquem um resultado imediato, sem pensar na sustentabilidade disso ao longo do tempo. Então, nem sempre há uma clareza, né,
dos incentivos financeiros e não financeiros com a estratégia que está sendo adotada. A segunda barreira, em termos de recursos, né? Pode ser não, né? 60% das organizações não têm um orçamento conectado à estratégia. Muitos dos gastos são feitos sem uma clareza de por que a gente está fazendo isso. Às vezes está fazendo porque fez no ano passado e precisa fazer, entende que precisa fazer esse ano de novo. A terceira barreira, 85% dos executivos gastam menos do que 1 hora por mês discutindo a estratégia. Então, a gente não para pensar na estratégia, a gente está cuidando daquilo que é operacional. E muitas das vezes isso que é operacional ele pode ser rotinizado. Você pode fazer com que aquilo seja estabelecido um processo para a realização daquela atividade. E o gestor ganhe mais tempo para pensar na estratégia. Se não acontece aí um evento inesperado e a gente fica completamente perdido. Por exemplo, ninguém esperava a pandemia, ninguém previu a pandemia, apesar de alguns dizerem que, em alguns momentos no passado, o Bill Gates até já tinha escrito sobre isso, até fazendo um esforço de memória, a gente vê que sim, mas ninguém estava preparado para aquilo. Por quê? Porque a gente não pensou nas estratégias. Se o meu negócio não estiver dando certo hoje, o que eu faço para corrigir? E a última das barreiras, que é a barreira da visão. Somente 5% dos funcionários entendem a estratégia. Então, se ele não entende a estratégia, aquilo que ele está fazendo no dia a dia pode estar completamente furado em relação àquilo que é importante de realizar. Como é que a gente pode lidar com isso aqui de uma forma ferramental, estruturada? Então, existe uma metodologia, uma ferramenta que é chamada de mapa estratégico. O mapa estratégico é um desdobramento do Balance Scorecard, né? Ele é um Balance Scorecard. Então, o que é essa ideia do mapa estratégico? O que é a ideia do Balance Scorecard? Essa é uma ferramenta de planejamento e de controle. Então, ela busca direcionar aquilo que a gente tem que fazer, estabelecer aquilo que a gente precisa fazer. O que ela tem como característica? Né? Em primeiro lugar, ela procura ampliar a nossa visão. Então, lembra daquela historinha lá do começo? Se eu só olhar para o faturamento, talvez eu veja errado, então eu preciso olhar um pouco mais, né? Eu preciso entender dos clientes e de outras perspectivas. Então, a ferramenta propõe que a gente trabalhe em 4 perspectivas. Uma perspectiva que é a visão financeira, uma perspectiva que é a visão do mercado e do cliente, uma terceira perspectiva que é dos processos, e a quarta perspectiva que é a de aprendizagem. Né? Tem alguns lugares que chamam de aprendizagem e crescimento, renovação e aprendizagem. Então, é o desenvolvimento das nossas competências e capacidades. E aí, o que a gente precisa para montar o nosso mapa estratégico? A gente precisa definir quais são os indicadores que a gente vai estar tomando conta em cada uma dessas dimensões. Então, na perspectiva financeira, o que é fundamental que eu acompanhe ali com um olhar muito, muito atento? Então, volume de vendas, rentabilidade, margem, o que eu tenho que olhar aqui? Para atingir esses resultados financeiros, eu vou ter que manter um bom resultado em relação aos clientes. Né? Vou me explicar melhor, encontrar a palavra melhor para isso. Então, para eu manter os resultados financeiros, eu tenho que ter bons clientes, eu tenho que ter gente comprando, ou eu tenho que estar sempre colocando clientes novos para comprarem. Então, quais são os indicadores de clientes que eu vou estar olhando aqui? É a captação de novos clientes, é a fidelização dos clientes atuais, atender o cliente de uma forma muito adequada para que ele gere recomendações. Né? O que eu vou buscar em relação ao cliente? Para que eu tenha esses clientes comigo, né? Seja adquirindo novos, seja mantendo os antigos, o que eu tenho que fazer com relação aos meus
processos. Então, como que eu vou gerenciar os meus processos? Então, por exemplo, qual é o tempo de resposta ao cliente? Eu estou conseguindo ser rápido em relação a isso? Eu estou, por exemplo, enviando soluções adequadas, sem a necessidade de retrabalho, né? ou erros, né? Eu elimino os erros da entrega para os clientes. E para que eu melhore os meus processos, o que eu preciso fazer em termos de capacitação, qualificação? Adotar novos sistemas tecnológicos para o controle das atividades, treinar os colaboradores, mantê-los motivados. Então, eu passo a ter um olhar mais claro daqueles indicadores que eu vou precisar gerenciar em cada uma dessas dimensões. E o que envolve, né, a definição desses indicadores? Eles vêm lá da nossa estratégia. Então, o que eu estou focando aqui na nossa estratégia? Então, é produto, aí vamos lá no mapa estratégico. Então, lá em termos de processos, eu vou ter que investir muito em pesquisa e desenvolvimento, eu vou ter que ter um processo contínuo de gerar inovações, e vou ter que investir muito em pesquisa. Então, como que eu vou trabalhar a questão do produto? Se o meu foco é cliente, eu vou ter que estar olhando aqui a satisfação do cliente, o NPS, a quantidade de clientes que estão sendo conquistados, o aumento da carteira. Vou ter que ter um foco maior no cliente. E aí, se eu quero essa perspectiva do cliente, os meus processos têm que dar suporte a isso. Então, por exemplo, número de visitas, número de contatos com os clientes vão passar a ser relevantes aqui. Então, você passa a ter toda uma clareza, né, daquilo que precisa ser realmente buscado em termos de indicadores. Aí eu passo o seguinte: para cada um desses indicadores, quais são as metas que eu vou buscar? Então, as metas precisam também ficar muito, muito claras. Lembra que há um modelo muito conhecido, muito interessante, que é o modelo das metas SMART, né? Então, as metas precisam ser específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e definidas no tempo. Então, como é que eu estou deixando essa clareza aqui também para as pessoas? E a última coluna aqui do mapa estratégico. O que eu vou fazer para atingir essas metas? Aqui a gente pode pensar, e tem um modelo bem interessante da gente olhar, que é um modelo chamado de modelo das 4... Opa, cliquei no 3. Das 4 ações. O que são essas ações? É você pensar em termos de eliminar, reduzir, aumentar ou criar. Então, daquilo que você está fazendo hoje, quando você olha aqui para as iniciativas, é você pensar: eu quero atingir uma determinada meta. Então, o que eu vou fazer? Daquilo que eu faço hoje, há alguma coisa que eu deva eliminar? Há alguma coisa que eu tenho que fazer menos? Há alguma coisa que eu deveria fazer mais e melhor? Há alguma coisa que eu não faço e que eu deveria passar a fazer? E com isso você, então, identifica também as iniciativas, né, os planos de ação que serão implementados para atingir os resultados da organização. Esse mapa estratégico, eu sei que a gente já está aqui bem no nosso horário, esse mapa estratégico, o que acontece com ele? Ele é desmembrado ao longo da organização. Então, você vai ter um mapa estratégico que vai estar lá no nível da empresa. Então, a corporação vai ter o seu mapa estratégico, qual é o seu conjunto de indicadores que ela vai medir e acompanhar. Né? Alguns chamariam isso aqui até de um outro nome. Tem um nome também muito badalado hoje em dia, que são os OKR ou OKRs, né? Que são os objetivos e os resultados-chave. É uma outra metodologia também que é muito semelhante à do mapa estratégico. Então, você define, né, os objetivos que você quer alcançar e as medidas que vão dizer que você está indo na direção desses objetivos. Então, aqui em cima você vai ter um mapa estratégico do nível corporativo, o que a empresa quer alcançar.
você, no nível das áreas funcionais, então, a área financeira, a área de marketing, a área comercial, a área de produção, todas elas também podem e devem ter o seu mapa estratégico, que vão trazer indicadores diferentes dos do nível corporativo, né? Até podem ter alguns que sejam iguais, claro, mas também outros complementares, para se alinhar com aquilo que tem que ser alcançado no nível da empresa. E quando chega aí nos indivíduos, nos departamentos, também a gente precisa ter essa clareza do que vai ser buscado. Aqui em cima acaba focando muito mais na dimensão financeira, óbvio, né? Esse acaba sendo o grande indicador das organizações a serem buscados, e conforme a gente vai descendo, outros indicadores, né, aqui em cima o financeiro tem mais peso, mas os outros também são relevantes, e conforme a gente vai descendo, a mesma coisa, né? A gente diminui o peso do financeiro e vai aumentando o peso dos operacionais e dos de qualificação. Aí, para a gente terminar isso, né? Terminar a nossa conversa aqui, na hora de montar o mapa, eu preciso definir os indicadores que eu vou trabalhar. A gente pode medir qualquer coisa, tá? Eu não consigo pensar numa coisa que a gente não possa medir. Se você encontrar aí alguma coisa que a gente não possa medir, você me diga, coloca aí no chat que a gente debate aqui. Mas eu entendo que qualquer coisa pode sim ser medida. Basta você definir a forma como você tem que medi-lo. Basta você estabelecer qual é a regra que você está estabelecendo. Então, vou pegar um comentário exagerado, né, que alguns fazem. Luiz, não dá para medir uma emoção, né? Não dá para medir o amor. Né? Dá para medir o amor, sim. Talvez não com números absolutos, mas dá para você estabelecer um ranking. Quem você ama mais, quem você ama em segundo lugar, quem você ama em terceiro. Né? E há uma gradação para isso. Se essa medida for útil para a sua tomada de decisões, perfeito, é isso que você vai utilizar. Então, na hora de pensar no indicador, pensa no seguinte: olha, eu tenho um objetivo para alcançar, por exemplo, o aumento das vendas. O indicador o que vai me dizer que eu consegui chegar no aumento das vendas. Por exemplo, se eu só colocar receita de um ano dividida pela receita do ano anterior, eu posso estar confuso nesse resultado. Eu preciso avaliar itens vendidos no ano e itens vendidos no outro. Eu preciso fazer uma avaliação numérica de produtos, né, em termos numéricos vendidos. Então, qual é a medida que você vai utilizar? Ou é a de receita, por exemplo? Dentre os indicadores, alguns serão muito importantes, são os KPIs, aqueles que você tem que estar de olho o tempo todo. Também preciso ter a fórmula de cálculo, né? De que maneira eu vou calcular esse indicador? Usando a fórmula para chegar no indicador, eu vou obter o resultado. Qual foi o resultado que eu alcancei? Então, quando eu apliquei lá os dados que eu tenho na fórmula, eu cheguei no resultado. Eu vou comparar esse resultado com a meta, que é aquilo que eu gostaria de alcançar, que é a quantificação desse objetivo. Então, eu quero aumentar minhas vendas, mas eu quero aumentar as vendas em 20%. Fiz o cálculo, cheguei à conclusão de que aumentei 10%. Aí eu tenho um desvio, eu vou identificar esse desvio, vou avaliar se a nossa performance foi adequada dentro do esperado ou não, e vou ter uma avaliação para isso. O que a gente vai fazer? Vamos continuar desse jeito? Vamos mudar a forma como a gente está trabalhando? E aí há algumas características aqui dos indicadores que eu vou mandar um material complementar para vocês que o Vitor disponibiliza amanhã para todos os participantes com dicas sobre essas questões daqui, né? A pertinência, a credibilidade e tudo mais. E aí, realmente, só para fechar mesmo, na hora de montar o seu mapa estratégico, a grande questão é o que você vai pescar ali do seu aquário. Então, em termos financeiros, quais serão as medidas que são
importantes para você acompanhar? Faturamento, taxa de crescimento, lucratividade. Aí você vai ter uma lista aqui de medidas importantes. Com relação ao cliente, o que vai ser importante de acompanhar? Com relação aos processos, o que você vai estar também medindo, acompanhando, verificando, e em relação à aprendizagem e crescimento. E aí, com isso, você vai ter realmente uma ferramenta muito clara de para onde seguir com as minhas atividades, né? O que fazer em termos de ações e acompanhar se a gente está chegando no resultado ou não. Deixa eu sair daqui do meu compartilhamento. Legal, senhores? Ok? Para essa perspectiva, tranquila, fácil de aplicar, fácil da gente utilizar. Então, fiquem à vontade aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação. Eu acho que tem sempre uma pergunta que as pessoas gostam de fazer, né? É um chute meu aqui, mas normalmente isso é uma pergunta que as pessoas gostam. Que é perguntar o seguinte: quantos indicadores eu devo ter, né? É claro que, via de regra, até poderia existir aquela ideia de quanto mais, melhor. Mas se a gente tiver muita coisa para olhar, a gente acaba não olhando para nada. Então, o ideal é ter foco, né? Então, o foco indicaria que a quantidade adequada de indicadores para a gente ter na nossa atividade ou na nossa área gira entre 5, 6 ou 7. Então, esse é o número mágico ali da história. Se tiver um pouquinho mais, eu vou me perder? Não. Se tiver menos, talvez fique míope, né? Você não vai estar olhando para as coisas que são efetivamente importantes. Mas também, se tiver muita coisa, né? Se você entra no avião, olha todo aquele painel de instrumentos que o piloto tem, né? Ele só usa 3 ou 4, né? Porque não dá para olhar para aquilo tudo. Só quando algum chama atenção numa emergência, que aí ele vai ter que tomar uma decisão. Mas ele sabe que há aqueles que são críticos de acompanhar, e isso a gente precisa fazer também na nossa empresa. Certo, senhores? Então, fiquem à vontade aí, se quiser colocar uma pergunta. A Gisele fez um comentário aqui que ficou... Eu não entendi, Gisele. Na verdade, acredito em indicadores voltados a metas. Ou acredito, não acredito, acredita, né? Gisele ainda está por aí? Está, né? Acredita, sim. Então, a gente tem que ter os indicadores até para saber quais são as metas e acompanhar se a gente está chegando lá. Vamos lá, pessoal. Mais algum comentário, pergunta? Fiquem à vontade. Então, vai, Vitor. Pode conduzir aí os comentários. Contribuir aí, professor, né? A gente tem que avaliar nas organizações os indicadores que importam, né? Uma vez eu estava conversando com um executivo da GE, lá tinha um indicador muito importante que era o custo homem-hora por planta, né? E aí, nesse custo homem-hora, até o copo de plástico fazia diferença peso na conta, né? Então, existia uma cultura muito forte ali na planta de enxugar qualquer custo de tudo quanto é jeito, igual cultura bem Ambev também ali, né? E aquele custo homem-hora para conserto de motores, processamento de motores, aquilo era um indicador que dava bônus para os executivos em função da diminuição em cada planta. Aí a planta mundial, que tinha o menor custo homem-hora, ela tinha um bônus adicional, porque lá o tempo de conserto do motor, o giro do motor, era muito importante, porque tinha que entrar mais motores para gerar uma rentabilidade para as plantas que trabalhavam nessa unidade de aviação da GE. Então, a questão é a seguinte: é um indicador que serve muito para a GE, tem um sentido para a GE lá no negócio dela, e é um indicador que importa para ela. Nas nossas organizações, obviamente que indicadores financeiros são mandatórios, né? O caixa é rei, a gente costuma falar aqui que caixa é rei, né? Empresa com lucro quebra, empresa com prejuízo tem caixa,
tem fluxo de caixa. Então, isso acho que é algo que é comum a todos, mas existem indicadores específicos de cada negócio que vão ter que ser calibrados pela gestão aí, porque dependendo das perspectivas, processos, né, pessoas, enfim, e produto, eu vou ter que calibrar meus indicadores ali direcionados às empresas muito voltadas ao cliente. Indicadores de satisfações são mandatórios, né? As startups, né, que estão voltadas aí você vê o Nubank, aquele indicador ali de pessoas na área de satisfação do cliente, ele é muito relevante numa empresa que tem cultura de gerar valor para o cliente, né? Ela tem indicador ali, por exemplo, de gasto, que o funcionário tem um orçamento para gastar, para gerar satisfação para o cliente. Então, o funcionário, por exemplo, tem R$100 lá do Nubank para surpreender o cliente com alguma coisa que possa ali gerar um aumento de satisfação ou aumentar a longevidade do cliente na base do Nubank, fazer o cliente ser apaixonado. Então, não tem muita regra, né? Cada organização tem que avaliar aquilo que importa. E, obviamente, que cuidar do indicador financeiro, os financeiros econômicos, na contabilidade a gente fala muito isso, esses aí, eles são, eu diria, que teriam que estar nos 5, 6 ou 7 de todos, né? Mas aí, dependendo do pilar que eu estou, se é produto, né? Se é processo, né? Enfim, se é cliente, se é gente, eu vou ter indicadores ali importantes que vão estar mais focados nesse pilar 1, 2 ou 3, né? Então, acho que é o comentário que posso contribuir, seria isso aí. eu vou pegar um exemplo para completar isso, que é um exemplo antigo. Hoje ele não serve mais. Mas havia uma época nas companhias aéreas que havia uma diferenciação clara entre elas, né? A Gol buscando baixo custo, a TAM buscando um serviço mais sofisticado, a Azul entrando ali com uma inovação na sua forma de atender o cliente. E aí, quando você viajava de TAM, você recebia aquela balinha no início do voo. Para que te dão aquela balinha, né, no início do voo? Na verdade, é porque se você estiver mastigando algo, né, salivando, quando o avião sobe, você sente menos a pressão da mudança, a mudança da pressão no ouvido. Teve gente da TAM que foi lá analisar qual era o custo da balinha anual e dava na casa dos milhões de dólares. Podia cortar aquele custo e ganhar um pouco mais. Mas qual era o foco da empresa? Era te dar um serviço diferenciado. Então, a balinha custava ali um pouquinho, no final tinha um peso até relevante, mas não foi cortada, né? Ela só foi cortada muito tempo depois, quando a TAM realmente passou a atuar com base no custo. Então, é o que você falou, tem que medir o que importa e a medição importa também, né? E importa medir, porque se eu não medir, eu não vou ter como melhorar, eu não vou ter como consertar aquilo que eu estou fazendo. Então, tem que ter uma mentalidade de medição. Eu acho que todo gestor tem que ter uma cabeça de PDCA, né? Encontrou um problema, pensar o que está acontecendo para gerar aquele problema, que solução que a gente vai implantar, implantar a solução, né? Aplicar o plano de ação, medir os resultados e daí tomar a devida decisão. Então, tem que estar sempre pensando dessa forma, né? De como é que eu posso aperfeiçoar aquilo que está sendo feito hoje. O Arthur está comentando aqui da otimização dos recursos. Sim, é exatamente isso. Como é que a gente aproveita melhor os recursos nesse momento que a gente está no fazer mais com menos. Perfeito. Lembrei de uma situação, professor, que é interessante, né? O McDonald's, ele criou um indicador que avalia a venda de produtos adicionais. Famosa pergunta de $1 milhão, que ela existe, que é o seguinte: senhor, se eu gostaria de mais batata por apenas X reais, o perguntar isso gera milhões e milhões de dólares anuais adicionais de receita para o McDonald's. Então, essa é a pergunta, por exemplo, de $1 milhão, de milhares de dólares, né? Não é de $1 milhão, não, de muitos milhões de dólares. Existe, por exemplo, a Droga Raia tem um trabalho desse de venda, aonde o cara não sai do balcão ali sem dar o CPF. Quase que o cara ele te bate, não, me dá o seu CPF, eu tenho uma promoção aqui. Aí você vai lá, aí ele faz, ele lê para você
o que você tem de promoção naquela semana, e aquela promoção ela já é vinculada a seu histórico de compra. Sim. Provavelmente, boa parte dos clientes leva mais alguma coisa, que se não perguntasse, não levaria. Então, isso é uma estratégia muito interessante, só lembrando aí de redes, né? Para gerar vendas adicionais. Isso se torna milhões de dólares, milhões de reais todos os anos, com perguntas ou atitudes diferenciadas. E aí é porque ali tem um foco, né, de olhar para o indicador que importa, que é essa venda de produtos adicionais. E eles medem e bonificam diferenciado, porque quem loja que vende isso, no caso a loja da Raia, que vende de forma diferenciada, ela tem bônus diferenciados lá também para os gerentes, etc. Legal, muito, muito bom. Um exemplo muito interessante. Mas Pessoal, mais algum comentário? Se alguém quiser colocar? Acho que não, né? Senhores, então vamos... Então deixa eu acabar com uma última história aqui. Vou fazer uma mensagem de despedida. Eu gosto muito de uma música do Raul Seixas, né, que já morreu faz tempo, mas que deixa o seu legado para a gente aí até hoje. Ele tem uma música chamada Por Quem os Sinos Dobram. E nessa música ele canta assim: nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Você sabe que a gente precisa entrar em contato. Com toda essa força contida que vive guardada, o eco de suas palavras não repercute em nada. É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. Evita um aperto de mão de um possível aliado. Convence as paredes do quarto e dorme tranquilo, sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo. E no refrão ele diz assim: coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, que você pode mais. Então, que a gente saia daqui com esse espírito, né? A gente tá acompanhando as coisas, está medindo as coisas, mas é preciso ter a coragem para fazer a coisa certa e para daí melhorar aquilo que a gente tem para realizar. Então, todo mundo saia daqui com muita coragem para realizar aquilo que a gente pode fazer de melhor. Perfeito, professor. Muito obrigado pelas palavras. Lindíssimo poema aí, música poema do Raul Seixas. Faz todo sentido. Senhoras e senhores, não vão embora. A gente está fazendo essa semana de live aqui para trazer, além de um conteúdo bacana para todos aqui, clientes, parceiros que estão nos ouvindo, a oportunidade de ter, junto conosco, uma marca como o IBMEC, para trazer educação executiva de alta qualidade para todos os clientes, parceiros da JR. Então, para falar um pouco mais disso aqui, queria fazer um convite aí a Priscila e ao Benjamin, para que pudessem explicar um pouco de como o IBMEC pode ajudar as empresas, tá? Trazendo soluções customizadas, né? E adequadas às necessidades de cada um dos empresários que estão aqui, empreendedores, e considerando também o momento e o desafio que cada um enfrenta, ou a perspectiva que importa em cada negócio, né? Priscila, Benjamin, fiquem à vontade aí para fazer os comentários aqui para a gente fazer o encerramento. Obrigada, Vitor. Obrigada, professor. Mais uma vez, acho que a gente está encerrando essa JR Week aí com chave de ouro. Foi ótimo, né? Como sempre, trazendo muitos exemplos, né? Com foco na aplicabilidade da forma como a gente trabalha. Acredito que o Vitor tenha resumido bem, né? Então, assim, a gente está aqui à disposição de vocês, o que vocês precisarem, para a gente marcar aí um café virtual, apoiar as iniciativas de treinamento e desenvolvimento de vocês, né? Entender de que forma que a gente possa vir a contribuir, seja presencial, seja online. A grande cereja do bolo é essa forma customizada que a gente trabalha, né? Então... temos muita expertise, temos um time de docentes com uma envergadura maravilhosa para fazer acontecer e mudar o resultado da sua empresa de patamar, né? Além de contribuir com a carreira e o desenvolvimento das pessoas. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade, Vitor, da gente estar aqui. A gente está super feliz de apoiar essa iniciativa da JR. Conta com a gente para as próximas, tá? E o nosso contato também fica com o próprio Benjamin, né? Então, podem canalizar assim, e-mails, perguntas, acredito que ele vai também disponibilizar esse material, enfim, fiquem à vontade para poder compartilhar com o time de vocês
e a gente está por aqui, tá? Muito obrigada, mais uma vez, boa noite. Obrigado, Priscila. Pessoal, a gente vai mandar um formulário, tá? Para avaliar também o que vocês acharam da JR Week, se foi bacana, se contribuiu com os negócios de vocês. E quem tiver interesse, deixa ali o nome no formulário para a gente passar para a Priscila, para o Benjamin, para que eles possam fazer contato e trocar uma ideia a respeito de alguma solução que possa agregar aí conhecimento para o negócio de vocês, tá? Na medida em que vocês precisem, na medida que faça sentido, né? Uma coisa que eu acredito muito que é importante acho que dizer, que toda empresa que quer estar presente no futuro, ela precisa continuar o aprendizado. Empresa que para de aprender é uma empresa que começa a já perder competitividade no mercado. Quem não está disposto a aprender tem grande chance de não estar no futuro próximo ali entre os primeiros do seu mercado ou em boas posições de mercado, né? Então, o mundo é dinâmico. A pandemia mostrou que a gente tem que ser ainda mais dinâmico, saber se adaptar rápido, e para a gente ter isso no DNA da empresa, a gente precisa ter uma empresa que sempre aprende, organização que está aberta a aprender sempre. Isso é uma filosofia que a gente tem, a gente investe bastante em treinamento, somos uma empresa que lida com informação, então precisamos treinar todos os dias, todas as semanas, né? Às vezes mais intensamente, às vezes menos, mas sempre treinando. Então, acho que a mensagem é essa. O nosso intuito em ter IBMEC conosco é oportunizar educação executiva para os nossos empresários, clientes, aqui, parceiros, amigos, enfim. E agradecer a todos que sempre estão aqui com a gente, apoiam nossas iniciativas, né? Porque a gente existe pelo propósito de servir o cliente. Então, a razão da gente estar fazendo isso aqui, Priscila, aí, professor Luiz, Benjamin, estar servindo os nossos clientes que estão aqui. Muito obrigado por ter proporcionado para a gente esses dias de muito aprendizado e conhecimento que vão ser disponibilizados depois para os clientes que estão aqui, vai ficar gravado, tá bom? Obrigado aí, vamos fazer esse encerramento e ficamos à disposição para poder ajudar vocês em qualquer demanda. Gente, obrigado, fiquem com Deus aí, boa noite e até a próxima, teremos próximas vezes aí em breve.